Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, pelo expositor André Luiz, do Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que possamos todos, nesse momento que nos reunimos para estudar e refletir sobre temas que a doutrina dos Espíritos nos traz, para que possamos construir uma fé raciocinada. E construir essa fé não é fácil, porque dentro das nossas limitadas capacidades de compreensão, nós que somos espíritos num estágio de evolução ainda muito primário, muitas vezes interpretamos de forma errada aquelas mensagens que o Cristo nos deixou. E nosso tema de hoje, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, muitas vezes é colocado de uma forma material e materialista. Porque somos seres materiais e materialistas nesse plano de provas e expiações em que nos encontramos. E muitas vezes não entendemos momentos difíceis pelos quais passamos e estamos vivenciando momentos, a humanidade inteira vive um momento de aflições. E é muito comum nós acharmos que esse é o momento em que Deus está nos castigando. Difícil é entender que todas as aflições que nós vivenciamos são frutos, inicialmente, das nossas ações. Portanto, fruto do nosso merecimento, bom ou ruim, como nos disse Jesus, a cada um segundo suas obras. E entender a caridade, a essência da caridade praticada e ensinada por Jesus, vai muito além daquela que nós compreendemos como doar uma roupa velha, um sapato velho, uma cesta básica, muitas vezes valores monetários, para atender a necessidade de alguém. A essência da caridade vai muito além do que essas práticas materiais e materialistas que nós estamos acostumados a praticar. E é exatamente para que nós possamos entender essa dificuldade de compreensão que nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu fui buscar um texto no livro No Roteiro de Jesus. Esse livro é uma reunião de passagens da vida do Cristo. É resultado de uma narrativa em 8 livros ditados pelo irmão X, psicografados por Chico Xavier. E Gerson Simões Monteiro reuniu 59 dessas passagens, dessas histórias na vida de Jesus, num livro chamado No Roteiro de Jesus. E eu escolhi o episódio de número 50 para a nossa reflexão inicial, cujo título é Sublime Renovação. E ele começa assim. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus extremamente ligado à lei antiga, alguns meses depois da crucificação, tomou-se de profunda saudade do Redentor e, suspirando por receber-lhe a visita divina, afastou-se dos companheiros de apostolado, demandando deleitoso retiro nas adjacências de Nazaré. Ele, que pretendia conciliar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, não tolerava os distúrbios da multidão. Não seria mais justo, pensava ele, aguardar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Por que misturar-se com os gentios e irreverentes? Simão e os demais cooperadores haviam permanecido em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes e malfeitores. Vira-lhes o sacrifício em favor dos leprosos e dos loucos.
das mães desditosas e das crianças abandonadas. Mas não desconhecia que, entre os sofredores que os cercavam, surgiam oportunistas e ladrões. Conhecera de perto os que iam orar em nome da Boa Nova, com o intuito de roubar e matar. Acompanhara o martírio de muitas jovens da família apostólica, miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhe sufocavam os sonhos, copiando textos do Evangelho renovador. Observara bocas numerosas glorificando o santo nome para, em seguida, extorquirem dinheiro dos necessitados, sem que ninguém lhes punisse a disfarçatez. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, entravam alimentos condenados e pipas de vinho com que se intoxicavam doentes, tanto quanto bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia e a perturbação. Desgostoso, queixara-se a Pedro, mas o rijo pescador, que lutava na chefia do santuário nascente, rogara-lhe serenidade e abnegação. Poderia, contudo, sustentar excessos de tolerância quando o Senhor lhes recomendara a pureza? Em razão disso, crendo guardar-se isento da corrupção, abandonara a grande cidade e confinara-se em ninho agreste na deliciosa planura que se eleva acima do burgo alegre em que Jesus passou a infância. Ali, contemplando a paisagem que se desdobra em perspectiva surpreendente, consolava-se com a visão dos lugares santos a lhe recordarem as tradições patriarcais. Diante dele, destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o Monte Gilboé e a figura dominante do Tabor. Tiago, habituado ao jejum, comprazia-se em prece constante. Envergando a veste limpa, erguia-se do leito alpestre a cada dia para meditar as revelações divinas e louvar o celeste orientador, aguardando-lhe a vinda. Extasiava-se, ouvindo as aves canoras que lhe circundavam as orações, e acariciava contente as flores silvestres que lhe balsamizavam o calmoso refúgio. Por mais de 200 dias, demorava-se em semelhante adoração, ansiando ouvir o Salvador, quando, em certo crepúsculo, doce e longo, reparou que um ponto minúsculo crescia em pleno céu. De joelhos, interrompeu a oração e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que viu transformada na figura de um homem que avançava em sua direção. Daí a minutos, mal sopitando a emotividade, reconheceu-se à frente do mestre. Oh, era ele. A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos, a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago esperou Jesus, mas como se lhe não assinalasse a presença, caminhou adiante, deixando-o à retaguarda. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou-o. Senhor, Senhor, onde vais? O mestre voltou-se e respondeu generoso. Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E eu, mestre? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com o olhar. O soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa de suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei os meus discípulos aos infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração
desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Sim, tornou o excelso amigo, e não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como a luz do mundo? O visitante divino sorriu triste e falou: entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas. E como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e, durante longas horas, avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre a velha bacia de barro, lavando os feridentos e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Meus irmãos, nessa passagem sublime, mais uma vez o Cristo nos dá uma grande lição. Ele não condenou Tiago, que se isolou para viver em preces e dedicação total às mensagens de Jesus. Porém, quando Jesus passa por ele, o faz rever, o faz refletir que a caridade, a essência da sua doutrina, não se faz isolado. A prática da caridade se faz essencialmente vivendo no mundo de provas e expiações. Todos nós que aqui estamos temos uma missão. Todos, sem exceção, temos uma missão. Interessante, quando a gente fala a palavra missão, as pessoas pensam em algo grandioso. Mas é preciso que nós façamos uma grande reflexão. Porque missão é estar com seus familiares, é amparar aqueles que estão ao nosso redor. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo para dentro do nosso lar. Porque ser um bom filho não é uma grande missão. Ser um bom pai não é uma grande missão. Ser um bom marido não é uma grande missão. Lidar com aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes são grosseiros, são agressivos, mas que, fruto das suas dificuldades, das suas próprias aflições, acabam externando comportamentos que não nos agradam, mas que é preciso que haja da nossa parte a compreensão necessária para que possamos acolhê-los, para que possamos ajudá-los, para que possamos orientá-los a passar por esse plano com fé e determinação, apesar de todas as dificuldades que todos nós vivemos. Porque quem não tem problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas financeiros e outros diversos nesse mundo? Nenhum de nós passa por esse plano sem vivenciar as suas dificuldades. E o mais importante é que saibamos entender essas dificuldades. E aí começa aí uma grande dificuldade, porque nós, na maioria das vezes, achamos que estamos sendo castigados por Deus. Quando, na verdade, como nos disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Ou seja,
Tudo aquilo que nós vivenciamos é resultado direto das nossas ações, daquilo que realizamos no passado, seja nessa vida ou em outras vidas. Por isso, quando nesse capítulo, Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho, Allan Kardec inicia com o título de que precisa o espírito para ser salvo. O que é ser salvo, né? Na verdade, o nosso grande objetivo na passagem por esse plano é a nossa elevação espiritual. A palavra salvação, ela está diretamente ligada à nossa elevação espiritual. Porque todos nós seremos um dia Cristos. Todos nós seremos espíritos puros. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja de nossa parte um grande esforço de trabalho e serviço. Não como Tiago, nessa história que acabamos de contar, que se isolou do mundo para se dedicar exclusivamente às preces, às meditações, às orações, achando que esse era o caminho. Não. O caminho é exatamente aquele que passa por todas as aflições nesse plano físico, porque é um plano de provas e expiações, é um plano de dificuldades. E nós precisamos aprender a conviver com isso. E quando nós falamos que precisamos aceitar Jesus não é levar as mãos para o alto e dizer, eu aceito Jesus. Aceitar Jesus é muito mais do que isso. Aceitar Jesus é entender as suas palavras e, em se tratando da caridade, colocá-la em prática no nosso cotidiano. E muitas são as oportunidades que nós temos. Muitas são as oportunidades que nós vivenciamos e muitas vezes desperdiçamos. E quando eu falo nisso, eu me lembro de um amigo, também professor, que um dia chegou em casa e, cansado, depois de um dia de trabalho, entrou e, no caminho já para trocar de roupa, tomar um banho, o filho pequeno veio, o abordou e ele imediatamente, não, peraí, filho, peraí, papai está cansado, saiu e se dirigiu ao banheiro, para tomar o seu banho e tudo mais. A esposa, que viu aquela cena, entrou no banheiro e muito sarcasticamente diz para ele assim, meu filho, você passa o dia inteiro na rua cuidando dos filhos dos outros, como professor, uma das suas atividades. Então você passa o dia inteiro na rua cuidando dos filhos dos outros. Quando você chegou em casa, o seu filho queria apenas te mostrar uma prova em que ele tirou 10. E você sequer deu atenção a ele. E ele me contando isso, disse, André, eu, na hora, fiquei assim, surpreso com a minha própria atitude, porque eu não havia percebido isso, eu não havia me dado conta disso. E a minha esposa veio exatamente me abrir os olhos. E eu coloquei a roupa, voltei lá, coloquei meu filho no colo e fui conversar com ele. Então, essa é apenas uma situação simples, mas tantas outras nós desperdiçamos, tantas oportunidades da prática da caridade, a essência da caridade, que é aquela de muitas vezes dar um ouvido. Apenas ouvir o desabafo de uma pessoa, apenas fazer uma prece, quer dizer, esse apenas não está diminuindo aí, mas está dando uma simplicidade que é característica de ações que muitas vezes nós não percebemos, mas que tem uma importância gigantesca e uma aplicabilidade ainda maior para a solução de muitos problemas. E nós negligenciamos, nós não damos conta do quanto nós podemos ser caridosos quando apenas dedicamos alguns minutos da nossa atenção para ouvir um irmão, um filho, uma esposa, ou muitas vezes não temos a paciência necessária para lidar quando os nossos entes queridos, muitas vezes no momento de estresse ou no momento de dor física, buscam o nosso carinho, o nosso acolhimento, e nós não sabemos lidar com isso. Somos extremamente negligentes. É por isso que nesse
capítulo, Allan Kardec começa contando a história do bom samaritano, né? A história daquele homem que vinha descendo uma estrada e é assaltado, é agredido e fica caído à beira da estrada. E 3 pessoas passam por ele sem dar a menor atenção, inclusive um sacerdote. Mas o samaritano, ao passar, ver aquele homem caído, vai lá, dá atenção a ele, limpa as suas feridas e leva esse homem até uma estalagem, deixa ele aos cuidados do proprietário da estalagem, deixando algum dinheiro para que ele seja tratado e na volta estaria ali. Ou seja, o que ele faz é dar um pouco de atenção, dar um acolhimento àquele irmão que naquele momento estava ali, né, ferido, caído à beira da estrada. Mais do que pagar pelo cuidado que foi dado, que precisava ser dado a ele, foi a atenção, o carinho que ele dedicou. Por isso, toda a moral de Jesus, que se resume na caridade e na humildade, que são as 2 grandes virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são, sem sombra de dúvida, os grandes males que assolam a humanidade, que está lá numa das perguntas que Kardec coloca para os espíritos, no Livro dos Espíritos. E os espíritos dizem exatamente isso, orgulho e humildade. São que assolam, que fazem com que muitas vezes nós não tenhamos a coragem de dedicar 1 minuto de atenção, 1 minuto de respeito àqueles que vêm solicitar a nossa ajuda e nós não temos o momento de reflexão necessário para perceber o quão importante aquele instante de caridade é, não só para aquele que está sendo acolhido, mas para nós mesmos. E nas bem-aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o próximo como a vós mesmos, com essas palavras, Jesus está exatamente colocando para nós a necessidade de momentos de dedicação que nós precisamos ter ao nosso próximo. Momentos esses que nem sempre requerem um bem físico, um bem material para que nós possamos pôr em prática a caridade, mas apenas um momento de dedicação, um momento de carinho, um momento de acolhimento. E aí, Kardec nos coloca o mandamento maior. E Jesus, no momento em que ele fazia sua pregação, ele é inquirido por um grupo de frequentadores, de líderes judeus, líderes do Sinédrio, em que perguntam a ele, dizendo: mestre, qual o grande mandamento da lei? Né? Na verdade, o objetivo ali era exatamente questioná-lo, né? Colocar ele em xeque. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Então, quando nós entendemos essa, que é a grande lei, o grande mandamento nos deixado pelo Cristo, amar o Senhor teu Deus, quer dizer, amar aquele que nos criou, aquele que é o nosso Pai maior, aquele que não nos castiga, mas nos dá a oportunidade sempre para o nosso resgate. E, na prática, amar o próximo como a nós mesmos. Esse amor que o Cristo nos deixou, em que até no momento da cruz, no momento da crucificação, ele pede ao Pai perdão por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro perdão e a verdadeira essência da caridade. E o apóstolo Paulo, que também nos deixa uma mensagem muito bonita e muito reflexiva
nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa em um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído aos meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é jubilosa, não temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta. Nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se jubila com a injustiça, não se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Nessas palavras de Paulo, nós percebemos qual é o verdadeiro sentido da caridade. A caridade que ampara, a caridade que ouve, a caridade que entende. Uma caridade que nós poderemos praticar todos os dias dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Se olhássemos a nossa companheira, a nossa esposa ou marido, o filho, o irmão, o pai e a mãe com outros olhos. Porque sempre permitimos que o orgulho e o egoísmo nos atrapalhem nas relações interpessoais. E nós precisamos estar mais atentos a isso. Porque muitas vezes somos solicitados apenas com o olhar, ou com algumas palavras que nós não damos a menor importância. E para isso precisamos desenvolver essa capacidade de perceber, essa sensibilidade de perceber, quando aqueles que estão ao nosso lado estão precisando da nossa ajuda. Nós que trabalhamos em escolas, que recebemos tantas crianças, tantos adolescentes, tão carentes desse carinho, desse amor que muitas vezes falta no lar. Porque nós não entendemos a caridade como uma prática do amor. Nós sempre vemos a caridade de uma forma muito materialista. Ou seja, muitas vezes levar o filho a um shopping, comprar um bom presente, uma roupa, ou videogame que ele tanto deseja, é a caridade que nós precisamos para fazer a felicidade dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Mas caridade é algo muito mais profundo. E quando Kardec diz para a gente que, e aí ele faz essa comparação, né? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É preciso que nós entendamos, e principalmente nesse momento em que estamos vivenciando períodos de isolamento, onde a grande maioria das casas espíritas não abrem as suas casas. Mas não é o fato de estarmos ausentes da casa espírita que nós não podemos praticar a caridade, nós podemos realizar as nossas preces. Né? Há pouco tempo eu ouvi um termo muito interessante que foi utilizado para representar esse tipo de comportamento. É o igrejismo, ou seja, nós achamos que nós, para estarmos bem, precisamos estar dentro de um templo, seja uma igreja, seja um centro espírita, ou qualquer templo religioso, porque lá é que a gente obtém todas as energias que a gente precisa para estar bem, para estar feliz. Não vem aqui nenhum demérito, né? Não estamos aqui nos desfazendo da importância dessas instituições. Mas é preciso, antes de mais nada, que nós olhemos para dentro de nós, que nós possamos perceber cada um de nós, filho de Deus, tem a capacidade de se entender, e aí estamos falando do autoconhecimento,
de olhar para dentro de nós, percebermos as nossas imperfeições, as dificuldades que temos para os nossos relacionamentos, seja no ambiente do lar, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, onde muitas vezes nós vemos pessoas se matando por causa de uma fechada, por causa de uma atitude qualquer no trânsito. É um momento de dificuldade, né? A pandemia nos coloca em muitas dificuldades, mas a maior dela é aquela que cria a falta de paciência, a falta de calma, a falta de tolerância, a falta do equilíbrio necessário para que nós possamos entender que esse é um momento de dificuldade e as dificuldades foram feitas para serem superadas, para que nós criemos soluções, para que nós desenvolvamos a nossa intelectualidade ao criar uma vacina ou uma forma de ensino remoto ou um estudo espírita através das mídias que nós temos. Então, é através dessa criatividade que nós vamos superando as dificuldades. E através do carinho, do respeito, do amor, que nós vamos nos dedicando àqueles que precisam, que estão se sentindo isolados, que estão se sentindo afastados daquele convívio intenso, físico, através de um abraço, de um beijo carinhoso, mas que, mesmo assim, nós podemos nos sentir bem quando nós nos sentimos acolhidos, mesmo que à distância. Então, é preciso que haja perfeita compreensão do sentido da caridade que o Cristo nos deixou, para que nós possamos colocá-la em prática, livre de preconceitos, livre da intolerância e convivendo intensamente com todos esses irmãos que estão vivenciando todas as dificuldades, não só decorrentes da pandemia. Ela é apenas um ingrediente a mais em todo esse plano físico que nós estamos, em todas as provações e expiações que estamos vivenciando. Mas que nós podemos superar a partir do momento que nós entendemos a mensagem do Cristo Jesus, que esteve aqui fisicamente presente para nos mostrar em todas as atitudes, seja naquele momento em que a mulher adúltera ia ser apedrejada, seja no momento em que ele coloca as suas palavras, seja no momento em que ele multiplica pães e peixes, seja no momento em que ele traz Lázaro de volta à vida. Em todos os momentos, ele se dedicou intensamente à prática da caridade, com humildade, com respeito. Ele procurou ensinar a todos que precisamos olhar o próximo sem distinção. Até mesmo Zaqueu, um publicano, um homem mal visto pelos próprios judeus, porque sabia-se que era um homem de más atitudes, mas Jesus percebeu que naquele coração havia a intenção de transformação e de mudança, e lá ele esteve. E muitas vezes ele repetiu: eu vim para os que precisam, para os necessitados, não para os sãos. E ele esteve com leprosos e prostitutas, atendendo a todas as necessidades, para mostrar o verdadeiro caminho do bem e do amor ao próximo. E nós, que aqui estamos, estudando intensamente essa doutrina que nos esclarece, que nos informa, que nos faz refletir à luz das nossas próprias experiências de vida, para que nós possamos entender de forma clara e concisa, de maneira que possamos construir uma fé raciocinada e, a partir daí, colocar em prática essa caridade, que é a essência dos ensinamentos de Jesus, olhando o próximo, qualquer que seja, como um irmão, como alguém que, apesar de delitos, precisa de ajuda, precisa de perdão, precisa mais do que nunca da nossa presença. Difícil? Claro que isso é muito difícil. Mas por que isso é difícil? Porque nós ainda somos espíritos muito atrasados. Porque nós não percebemos o quanto nós somos equivocados
nas nossas ações. Porque nós não percebemos o quanto ainda não entendemos a essência dos ensinamentos de Jesus. 2000 anos já se passaram. E quantas práticas delituosas nós vemos cotidianamente. Basta assistir um telejornal qualquer e nós vamos ver quantos enganos, quantos equívocos, quantas maldades ainda existem. E na essência dessa maldade está o orgulho e o egoísmo, que continuamos praticando intensamente. Mas a prática da caridade, ou seja, o entendimento dessas situações e o auxílio a todos os que precisam indiscriminadamente, vai fazer com que nós promovamos a transformação do planeta, à medida que transformamos a cada um de nós, para que possamos realmente sair de um plano de provas e expiações e entrar num plano de regeneração. Então, entendendo que fora da caridade não há salvação, é entender que a prática da salvação, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar, ela vai nos levar a um plano de luz, a um plano de elevação espiritual. Essa é a verdadeira salvação. É aquela que nós promovemos dentro de cada um de nós, pela transformação das nossas más atitudes em atitudes de renovação, de respeito, de amor, de carinho. E eu repito mais uma vez, que nós possamos começar essas atitudes dentro dos nossos lares, com esposas, com maridos, com filhos, com pai, com mãe, porque eles ali estão por puro merecimento. Por mais agressivos, por mais difíceis que sejam, eles ali estão porque nós merecemos estar com eles. Nós precisamos estar com eles, porque eles fazem parte do nosso caminho de crescimento espiritual. Assim sendo, que possamos refletir sobre as palavras de Jesus, que possamos ter sempre em mente a frase em que ele nos coloca essa atitude de transformação, que é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que essa frase possamos repetir todos os dias e olhar todos aqueles que passarem pelos nossos caminhos, seja dentro do lar, no ambiente de trabalho, no trânsito, na roda de amigos. As pessoas difíceis são aquelas que nós precisamos para praticar a caridade e promover a nossa transformação. Assim sendo, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos superar esse momento de dificuldade, a pandemia, com fé, perseverança e coragem. Que o Cristo nos abençoe a todos. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 15 de fevereiro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, pela expositora Patrícia Teixeira, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Aguardamos vocês!